orações. E para tanto, eu gostaria de primeiro tributar a Deus a honra, a glória e o louvor, e também a minha gratidão por tudo quanto Ele tem feito pelas nossas vidas, irmãos. Gostaria de ler Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 19. Gostaria que os irmãos atentassem bem a cada um deles, porque o tempo não nos é favorável quanto a essa iniciativa, quanto a mensagem que aqui postamos. Amém, amados irmãos? Então diz assim a palavra de Deus em Lucas, a partir do versículo 5, que diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incesto. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu-lhe temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração, irmãos, foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Não guarde bem esse versículo. E respondendo o anjo disse, eu encerro aqui: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Irmão, gostaria de consubstanciar essa leitura extensa, um pouco extensa, o seguinte tema: Deus não esquece dos seus. Deus não esquece dos seus. Esse texto, irmão, faz parte, segundo a vontade de Deus, que nos revela uma situação com respeito a este homem de Deus chamado Zacarias, um sacerdote, e que nos ensina muito, irmãos, que nos dá essa certeza de que quando entramos na presença do Senhor, jamais essa atitude se torna em vão, irmãos. Jamais. O irmão tem uma ideia do valor da oração e quanto temos que valorizá-la, irmãos. O
versículo que nós lemos, esses versículos que nós lemos, fala de um momento em que Zacarias foi cumprir o seu serviço sacerdotal. E para o irmão ter uma ideia, na época em que isso ocorreu, diz os estudiosos, que havia cerca de 22 mil sacerdotes a serviço do templo. E por ser tanto sacerdote, até mesmo as turmas, como a dele, se tratava da turma de Abias, essa turma, irmãos, por ser tão grande, era preciso dividir, separar os trabalhos que eram feitos no templo. Sacrifícios de ovelhas, cuidar da mesa da proposição, na troca dos pães, na luz do candelabro e tantos outros afins que eram designados para esse sacerdote. Porém, poucos é que tinham essa oportunidade de entrar no tabernáculo, irmão. E para isso era feito um sorteio, segundo o versículo diz, no versículo 9, que segundo o costume sacerdotal coube a Zacarias a sorte de entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E o incenso, irmão, corresponde a nossas orações. Lugar de incenso era onde Zacarias derramava ali sobre aquela brasa um incenso aromático para que subisse como cheiro agradável ao Senhor, o que nos ensina que além do desejo de Deus de estarmos na sua presença, buscando a sua face, essa atitude se tornará como algo agradável, algo que trará um contentamento aplausível ao nosso Pai Celestial. Porém, o que eu quero chamar a atenção aos irmãos quanto ao valor e a importância da oração é que muitos sacerdotes terminavam seu ministério, porque era de 25 anos a 50 anos, e não tinham esse privilégio de entrar no tabernáculo e muito menos se achegar ao altar de incenso. Olha só, irmãos. Quando nós, pelo precioso sangue de Jesus Cristo, nós foi aberto esse acesso. Nós não precisamos de tirar sorte. Nós precisamos ter uma disposição voluntária. Isso, irmãos, é baseado nesta importância. Que ao olharmos para a cruz do Calvário, não vemos somente um sacrifício que nos propicia não somente a nossa salvação, como a certeza de uma comunhão eterna com Deus, mas Ele quer que antes que tenhamos essa comunhão eterna com Ele de forma plena, irmãos, Ele quer também que nós demonstramos isso, e para isso Ele já abriu esse acesso. Agora eu e você podemos chegar ao altar do incenso. Podemos chegar diante de Deus e oferecer esse incenso maravilhoso, deixando claro ao nosso Pai Celestial o quanto o amamos e o quanto desejamos estar diante dele. E certamente, e nessa sequência haveremos de colocar diante dele, pelas nossas limitações e as circunstâncias que não são comuns a nós, irmãos, a cada dia, colocar diante dele. Só que Zacarias, irmãos, ele já tinha um tempo atrás, que a Bíblia não relata, não revela, pedido um filho. E o versículo 7 informa-nos que ele não tinha filhos, e a razão disso era porque Isabel era estéril. E se o anjo no versículo chegou diante dele, no versículo 3, e disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz ao filho, e lhe porás o nome de João, nos remete à certeza, irmãos, de que Zacarias, mesmo com a sua mulher estéril, diante dos exemplos de milagre que Deus tinha feito aos seus pais, aos seus patriarcas, como Abraão, que Deus abriu a madre de Sara, como a Isaac, que Deus abriu a madre de Rebeca, e assim por diante,
foi motivado Zacarias a também fazer essa oração. Mas o tempo foi passando, irmãos. E parece que as coisas já não estavam convergindo para uma certeza em que ele podia ter que sua mulher teria um filho. Aí então, irmãos, quem sabe ele abandonou estar velando, como nós estamos fazendo diariamente no conjunto, no grupo Gotas de Esperança, por orações como, por exemplo, a respeito da irmã Célia, a respeito da irmã Margarida, a respeito do Climério, do meu irmão mesmo e de tantos outros, e continuamos velando, mas Zacarias nos deixa a entender que ele desistiu, ele parou. E essa palavra, irmão, é justamente não só para nos estimular a oração, bem como também nos dá certeza de que a nossa oração, por menor ou por maior que seja a nossa necessidade, por naturais que possam ser alcançadas, como também por ser difícil e impossível, essa passagem nos quer dar essa garantia de que Deus, primeiramente, não esquece nem de mim, nem de você, amados e queridos irmãos. Porque hoje, ou diariamente, nós, eu e você que não tem esse entendimento das Escrituras, nós somos, segundo o apóstolo Pedro, sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5 em diante, nos fala da nossa função sacerdotal. Nós temos a vocação sacerdotal, somos sacerdotes também diante do Senhor. Logo, a exemplo do que aconteceu com Zacarias, é hoje nós, irmãos, valorizarmos mais este momento e aproveitar que você faz parte desse grupo, se sentir motivado sempre, constantemente a orar. Mesmo por pouco tempo, mas velar pela sua necessidade, interceder por aqueles que você sabe o quanto precisam também da intercessão e crer por certo que o Senhor não esquece dos seus. E aqui eu encerro dando 3 motivos para que você, somado a tudo quanto o Senhor certamente já tem falado, quanto ao que eu tenho aqui exposto, irmãos, pela misericórdia de Deus e direção do seu Santo Espírito, eu quero ratificar aqui essa certeza dentro do texto, e agora que só vou fazer menção, é que primeiro Deus não está alheio a nossas petições e necessidade. Versículo 13 eu vou ler. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então você, meu irmão, minha irmã, tenha certeza disso. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porá o nome de João. Segundo, irmãos, Deus é superior ao tempo e à circunstância, porque indagando, externando e dando a convicção a Zacarias, o anjo, dando essa convicção, de que aquela oração que ele tinha até mesmo esquecido, Deus iria lhe dar um filho. Zacarias se volta para o anjo e diz, disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois se eu já sou velho e a minha mulher avançada de idade? Ou seja, irmãos, Zacarias colocou os obstáculos acima da condição divina, da prerrogativa de que o impossível Deus não conhece. Tudo que Deus conhece é o possível. Deus está além das nossas impossibilidades. Deus está além de tudo quanto podemos achar que é impossível. E a terceira razão para você ter certeza de que Deus não esquece dos seus, não tem esquecido de você, nem das tuas orações, é que Deus dará vitória frente à nossa fidelidade. E isso está no versículo 6 que diz, irmãos, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceito do Senhor. Aqui eu encerro, que você não desista nunca de orar, mas não esqueça também de permanecer na presença do Senhor e não deixar que a sua fé desvaneça pela demora ou pelo tempo que se passa e aquilo que você tem pedido parece que foi esquecido. Concluo dizendo, não foi esquecido. Amém? Deus abençoe a todos e eu agradeço a Deus por
por essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.